Cheguei, galera! Tudo bem com vocês? É assim que eu chego todos os dias na minha escola. E eu quero começar falando assim hoje com vocês porque é a energia. Essa vibração que vocês estão falando aqui hoje que é fundamental para 1, para 2, para 10 milhões de pessoas. Se a gente vibra, a nossa energia muda. Se a nossa energia muda, as nossas habilidades socioemocionais também. Se eu vibro numa energia ruim, eu tenho um retorno ruim. Se eu vibro numa energia boa, eu tenho um retorno bom. Sempre? Não, claro que não. A gente não é feito só de sempre ou sempre de ausências. Mas o estar com uma energia positiva transmite possibilidade da gente alcançar resultados melhores na coordenação pedagógica, na gestão, na liderança e nas nossas escolas. Mas como que é possível nós termos uma metamorfose com as habilidades socioemocionais e com a escola num período tão desafiador? Não é só a escola, a vida está desafiadora, tudo está desafiador. A gente acorda e vai dormir pensando em todos os desafios que a gente vem vivendo, em todas as dificuldades que a gente vem tendo, em todas as sensações que a gente veio vivendo nos nossos últimos 2 anos. Poucas? Não, muitas, intensas, difíceis e que ninguém nunca imaginou viver. E é dessa metamorfose que a gente vai falar aqui hoje. Como que é possível que eu conheça as próprias emoções e saiba lidar com elas se a parte crucial do desenvolvimento é interpessoal. Eu dependo de mim para eu conseguir ir além. Eu não dependo do outro, porém o outro é parte do meu processo. Mas a gente tem que lembrar que em todas as situações, sempre, sem exceção, as demandas ocorrem no cotidiano. É o meu dia a dia, é aquilo que eu estou vivendo, é da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir, com as sensações, com os sentimentos, com as emoções. Umas mais afloradas, outras menos, umas mais fáceis, outras menos. E como que eu vou gerir o meu cérebro e o meu coração para criar esse equilíbrio? Como que eu vou tornar tudo isso possível? Como que eu vou construir um equilíbrio emocional, psíquico e racional? E é esse controle que o líder escolar precisa desenvolver de hoje para amanhã. Não dá tempo de esperar. Se eu esperar, eu vou ter crianças se cortando mais, eu vou ter professores mais adoecidos, eu vou ter escolas e escolas e escolas fechando, alunos que deveriam estar acolhidos sem acolhimento. Por quê? Porque eu perdi a noção do eixo, do que é centro na nossa instituição. E aí a gente entra para algumas questões básicas do socioemocional que a BNCC vem trazendo aos 2 últimos anos com mais intensidade, mas que é sempre bom a gente relembrar algumas coisas importantes. A primeira delas é a autoconsciência. É eu criar a consciência real de mim. E como que eu crio uma consciência real? Existem inúmeras possibilidades, uma delas inclusive é a terapia. Se eu tenho dificuldade de entender quem eu sou, quais são os meus prazeres, quais são os meus desejos, os meus sonhos, eu posso ir para uma terapia e está tudo bem. Eu vou me reconhecer, eu vou me compreender enquanto ser, eu vou entender aquilo que me motiva, aquilo que eu posso fazer sem receber R$1 em troca e com um sorriso no rosto, ou aquilo que eu não vou me submeter. Então, essa autoconsciência, ela é a base para o meu autocontrole. Eu sei aonde eu estouro e eu sei onde eu não estouro. Eu sei aonde eu dou conta e eu sei onde eu não dou conta. Se eu vou acordar às 6 horas para dar uma volta na lagoa de bicicleta ou se eu vou dormir até às 8. É aqui, ó, é essa autoconsciência que eu estou trazendo para que a gente possa refletir com os nossos docentes, para que a gente sente em roda com eles e pergunte: quem são vocês hoje? Agora, não é ontem. É claro que a minha história vai fazer eu criar essa autoconsciência. É claro que a minha história vai tornar isso possível.
né? Quem é a minha mãe, o meu pai, que me tornaram quem eu sou hoje? Por que hoje eu estou aqui? Né? O que eles construíram para que essa trajetória fosse possível é muito importante. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso aprender a autogestão, saber guiar o meu caminho, porque meus pais não estarão comigo a vida inteira. E se eu ensino meu professor a guiar a sala de aula dele, ele vai conseguir contribuir com os alunos deles para que seja possível, para que seja real, para que seja menos doloroso, para que esse processo de transformação possa acontecer de uma maneira que faça sentido para esse caminho que cada um desses docentes e alunos querem seguir. Eu não consigo, sem ter interiorizado muito claramente quem eu quero ser e para onde eu quero ir, se eu não souber exatamente qual é a minha consciência social. Qual é o espaço que eu ocupo aqui? Qual é o espaço que eu ocupo no mundo? E qual é o espaço que o mundo está ocupando comigo? Então, a consciência social, ela vem da necessidade de quem eu quero ser. E aí, a gente pensa nas habilidades dos relacionadores. Acabou isso, né? Esse nas escolas tá uma coisa que está caminhando bem, né? Um querendo quase que matar o outro ali, é uma coisa impressionante. Você dá bom dia, o outro fala, bom dia por quê? O que você fez que você está me dando bom dia? Por que você está me dando bom dia? E aí, essa agressividade está vindo porque as pessoas pararam de criar conexões positivas. E por que se parou? N razões, uma delas, a pandemia. O estar confinado num espaço com 5, 2, 3, às vezes sozinho, te trouxe o desafio de criar conexões, porque não só porque eu só conversava no virtual, mas porque não tinha o olho no olho, não tinha o sentir, não tinha o coração. A gente foi se perdendo, a gente foi ficando amargurado, a gente foi ficando sem saber para onde ir. E por que ir? Por que eu vou fazer alguma coisa se eu nem sei quando eu vou poder ter isso de novo? Para que eu vou trabalhar? Para que eu vou estudar? Para que eu vou isso? Para que eu vou aquilo? Porque não se tinha mais conexões. Aquelas famílias que conseguiram, de alguma forma, manter o equilíbrio com essas conexões, mantiveram um eixo mínimo. Não se perderam nesse caminhar desses 2 últimos anos. Não se perderam no processo como um todo. Mas é um processo. Ele está acontecendo, ele não teve começo, ele não teve meio e ele não vai ter fim, a não ser com a morte. Mas enquanto isso não acontece, vamos aproveitar essas conexões e criar coisas positivas. Vamos dialogar para o positivo. Se o professor está lá amargurado, a sala de aula não está caminhando bem, o aluno caiu duro se debatendo no chão com uma crise louca de ansiedade, o que fazer para reverter sem queixar? Porque a queixa, como falei lá no começo, me leva para um estágio negativo. E esse estágio negativo vai reverter com coisas negativas. Então, se eu quero que as minhas habilidades socioemocionais estejam boas para eu transmitir para os meus docentes, eu tenho que entender que eu sou esse eixo. E eu estou como eixo. Pode ser que amanhã não, mas hoje eu sou o eixo. Enquanto eu estiver como eixo, eu preciso de uma tomada de decisão responsável. Eu preciso parar e falar, opa, peraí, essa menina está aqui com uma crise de ansiedade, mas por quê? O que houve? O que eu fiz? O que você fez? O que o outro? E nessa tomada de decisão responsável, ser rápida, ser ágil, para dar tempo, porque a coordenação pedagógica não espera, assim como a sala de aula, né? Para quem está no chão da sala sabe muito bem disso. A gente tem que ser rápido, a gente tem que ser dinâmico. E as habilidades vêm para mostrar que a gente pode transformar tudo isso. E aí, a gente pensa no eixo.
quase 27 milhões de alunos no Brasil, né? 26,5, se eu não me engano, no censo de 2021, milhões. Se esse eixo não existir no caminho, e para que esse eixo exista, eu preciso estar em sala, eu preciso estar na escola, pronta para isso. Mas como que eu vou estar pronta se eu não tenho resposta para todos esses problemas? Eu preciso dialogar, eu preciso conversar, eu preciso falar, eu preciso expor o positivo e o negativo, os dois polos precisam se encontrar. Mas vai repelir, Raquel, se eu encontrar o positivo com o negativo? Vai sim, vai dar choque, vai dar problema, eu garanto para vocês, vai dar, porque eu já fiz isso e deu. Mas depois da tempestade vem a calmaria, e aí a gente começa a colher. Mas primeiro a gente vai ter que bater cabeça com cabeça, vai ter que discutir, vai ter que pensar para que a gente consiga encontrar onde chegar. Ódio, cães não sobem em árvores. Impressionante o que a gente faz quando a gente não sabe que a gente pode fazer. O cão pode subir na árvore se ele não souber que ele não pode. A criança vai andar mesmo sem saber que ela pode. Ela vai acordar e vai sair andando. Ela vai acordar e vai falar: mamãe. Nossa, quando a minha fala. Então, a gente pode tudo se a gente acredita. Tudo. Do melhor ao pior. Do mais baixo ao mais alto. Cada um no seu tempo. Cada um nos seus passos. Mas é possível. Eu consigo criar um diário de bordo, eu consigo criar um diário meu, eu consigo propor um diário para a minha escola. E por que não? Porque não dá tempo. Não dá tempo para quem? A gente faz o nosso tempo. Então eu trago aqui 6 possibilidades de dialogar de formas diferentes no espaço escolar, para que você consiga desenvolver as habilidades com os seus docentes, com os seus alunos. Por que não com os seus alunos? Tudo isso é possível, mas a gente tem que querer. E criar um diário, para mim, é o primeiro dos melhores exemplos. E eu vou lá na minha adolescência. Quando eu criei o meu primeiro diário, gente, era maravilhoso. Nossa! E eu relia antes de escrever a próxima página, e eu refletia naquilo, e ficava ali pensando: mas por que eu fiz isso ontem? Nossa, eu sou muito doida. No dia seguinte eu fazia de novo. E é essa reconstrução que vai criar um diário de transformação na escola de vocês. Porque uma das bases da liderança é a reflexão após a ação. Um líder bom mesmo, aqueles, né, que a gente tira o chapéu, ele é bom porque ele reflete, ele é bom porque ele para pensar o que pode ser mantido e o que precisa ser modificado. E o diário te possibilita fazer isso, porque você consegue refletir o que há de positivo e o que há de negativo. Precisa ser um diário igual o seu lá de quando você tinha 12 anos, 15 anos? Não. Você pode criar um simples, pontos positivos e negativos do seu dia, tópicos, breve, mas reflita. Deita a cabeça no seu travesseiro antes de dormir, 2 minutinhos ali, pensa o que teve de bom, o que teve de ruim. E faça algo novo por você. A gente precisa ensinar isso para as pessoas estão esquecendo de fazer algo novo, de fazer algo de positivo, de fazer algo que agregue, de fazer algo que faça bem. Há 2 anos atrás, eu pensei: eu preciso fazer algo de novo na minha vida. E o que eu vou fazer? E perguntei ao meu irmão: o que eu posso fazer da vida?
meu irmão um pouco mais velho que eu, uma pessoa que eu confio muito, né? Enfim. Aí ele falou assim, vou te dar uma sugestão. Fica aí uma semana pensando o que você faria sem ganhar nenhum real, depois você volta aqui e me fala. Combinado. Aí, uma semana depois eu volto. Eu quero ser psicopedagoga. Aí ele falou, e como é que você vai se manter sendo psicopedagoga? Trabalho voluntário? Eu falei, não, tem uma clínica, não, é sem ganhar. Mais uma semana eu voltei e falei, eu quero ajudar educadores. Ele falou, opa, você está indo pelo caminho. E como? E aí surgiu o Raquel Vona, como gestão pedagógica, de um sonho de tornar a educação um pouco mais humana, um pouco mais com metas. Porque as metas, elas precisam acontecer e elas estão adormecidas. A gente chega na escola, sai correndo, apaga um incêndio, vai de lá, apaga outro, aí você volta, aí você fala, peraí, o que eu faço agora? Respira e bebe um gole d'água. Calma, oxigena seu cérebro, filha, senão você vai surtar. Então, se eu não tenho metas claras, eu não saio do lugar. Então, para que eu tenha as habilidades socioemocionais bem direcionadas, eu preciso chegar com metas claras. E é difícil numa escola pública ter metas claras quando você já chega na sua escola, sem mal dar direito um oi, já tem 30 pais te esperando. 3 crianças passando mal, 2 que já estavam lá do tempo integral, que estão quase morrendo. E aí você vai ali num incêndio atrás do outro, não. Aí você fala, peraí, eu preciso de tempo. Eu preciso respirar. Então eu preciso saber ouvir com o coração. Eu preciso parar e ouvir, mas eu preciso saber bem quem eu sou nesse processo da audição. Porque senão eu vou escutar e não vou sair do lugar. E para isso eu tenho que ser verdadeira comigo e com o outro. E a Brené Brown, que eu sou vidrada e apaixonada nela, ela fala que um bom líder é aquele que é corajoso, mas é vulnerável. Então seja vulnerável com coragem. E aí, um pouquinho mais eu vou ler para vocês. Tenha uma roda de conversa com seus professores. Sente com eles, converse, escute, faça o mesmo com os alunos. Né? Reflita, reconstrua e reconecte-se. Se dê um tempo, pare de deixar a vida te devorar com tudo. Organize e gerencie o seu tempo. Organize e gerencie as suas tomadas de decisões antes de decidir. Não queira fazer isso depois que você deu o primeiro passo. Recua, pensa, reflita. E aí você gera um senso de pertencimento. Quando você para, recua, reflete e direciona o trabalho de uma maneira mais assertiva, você torna a sua instituição acolhida. E isso gera esse senso de pertencimento. O que eu quero deixar hoje aqui para vocês de reflexão é que vocês tornem as escolas de vocês escolas humanas, escolas de prazer, escolas de acolhimento, escolas de sorrisos. Distribuam sorrisos pela escola de vocês. Distribuam gentilezas. Eu sempre chego na minha escola com 10 minutos de antecedência e eu faço questão de passar em todos os espaços da minha escola dando um sorriso para cada pessoa que trabalha lá dentro. Até aquelas que de alguma forma eu não vou ter uma relação ali naquele momento, mas eu faço isso todos os dias, sem exceção. Ei, cheguei, tudo bem? Oi, bom dia, como você está? E aí, beleza? Nossa, eu não tive direito ontem, você correu demais. Gentileza. E você começa a acolher, porque as pessoas vão te ver. Essa semana eu não estive na escola,
E quase todas as pessoas me mandaram mensagem. Nós somos 120 funcionários querendo saber por que eu não fui dar oi. É disso que eu estou falando. O socioemocional é afeto, o socioemocional é amor, o socioemocional é sorriso. Sorriam mais nos espaços que vocês estão. Vocês vão começar a colher esses frutos. Sorriam para os professores adoecidos. Sorriam para esses alunos adoecidos. Essa não é a resposta. Essa não é a solução para esse pós-pandemia que a gente vem vivendo. Mas é o primeiro passo que a gente pode dar para tentar assentar um pouco as dores que a gente viveu. Obrigada.